Olá, foi uma curta e longa jornada. Até agora, por volta de 90 vídeos lançados no Inu. Dito tudo isso que foi dito até agora, eu sei, mesmo sendo desnecessário, ou porque já sabia ou porque não faz diferença, vamos ao ponto. Vamos também à linha e ao campo. Lembre-se que tudo aquilo utilizado aqui são símbolos. É importante para que a mente possa representar aquilo que ela é. E nós estamos apoiando, utilizando para identificar as únicas formas de movimento da existência. E nós vamos costurar esses três símbolos. Vamos costurar essas três formas de movimento com as três formas que a mente tem de caminhar, as três características da mente. E particularmente eu considero a geometria o instrumento mais poderoso, mais eficiente nesse papel de levar a mente a se costurar a tudo aquilo que está presente na existência. Ela própria, internamente, costurando essas três mentes e como ela se costura na existência externa, aquilo que existe externamente. A matemática é muito importante, as equações, as letras, as palavras são muito importantes, são símbolos muito importantes. Eu tenho uma queda pela geometria, eu acho que ela é a linguagem ideal para casar a abstração interna com a realidade externa. O ponto costurado à mente científica e à rotação, o campo costurado à mente religiosa e costurado à pulsação, e a linha costurada à mente filosófica e costurada ao trânsito. Como disse anteriormente, buscar um início é um exercício, mas se você busca o reconhecimento do funcionamento de algo, não é necessário ter o início desse algo. Como eu falei, por exemplo, do fogo. Você não precisa ter a informação de quando teve início o fogo para adquirir o entendimento de como ele funciona. E para poder caminhar nesse sentido do entendimento de como funciona a existência, o processo da existência, nós precisamos coletar informações, captarmos através das nossas antenas essas informações e elaborar a costura aqui dentro da caixinha. A mente tem não só a capacidade de costurar, de fazer relações entre essas informações, como tem a capacidade valiosíssima de reter, de guardar essas informações, tanto separadas quanto costuradas. Ela consegue fazer isso simultaneamente. E quando nós paramos para observar a existência, é nítido que ela é formada por uma multiplicidade de pontos e campos. Uma infinidade de pontos e campos que tem início e tem fim. Ou seja, aquilo que existe o faz durante um tempo, durante um período. E este existir está associado à manutenção de um estado de modelagem, que vai mantendo algumas medidas comuns, mas que literalmente vai se transformando em alguma outra coisa que não é mais isso que era.
tudo aquilo que existe se caracteriza por manter uma medida. Só que essa medida, ela não é cravada. Ela tem uma dinâmica, onde coisas vão ficando diferentes. mesmo mantendo uma integridade comum. O exemplo mais claro para você entender o que eu estou falando é que você continua sendo você. Só que você era um zigotinho desse tamanho, depois você virou um embrião, aí você virou um nenê, uma criança, ou seja, você mudou completamente. Se você é um velho, você não tem mais nem a imagem interna de quando você era uma criança. Se lembra? Você tem o eco aí? Você consegue ir lá no arquivinho e puxar na memória a imagem exata de como você era, detalhadamente, quando você nasceu? E você continua sendo isso que você é. As células do seu corpo, como eu já disse, não estão mais aí. Você corta o cabelo, você deixa de ser aquilo que você é. Você corta as unhas, você deixa de ser aquilo que você é. Já não faz mais parte de você aquilo. Você se transformou em outra coisa. Mesmo assim, você continua sendo isso que você é. Isso convida, né, a considerar de uma forma permissiva a continuidade.